E nós vemos lá em Gênesis, sempre que Deus, Ele queria criar algo, Ele falava. Ele não pegava como um carpinteiro pega um martelo, ou um serrote, ou um pedaço de madeira, para construir algo. Deus, Ele simplesmente falava, e algo acontecia. E nós vamos ver que a palavra de Deus, primeiro tópico aí, a irmã, por gentileza, pode passar para nós, que a palavra de Deus, ela tem o poder de criar. Se Deus, Ele quiser, Ele pode transformar a sua vida somente falando. Deus, Ele pode trazer a existência daquilo que você ainda não viu. Isso pode acontecer. Como o irmão contou aí do seu filho, que ele orou, pediu a Deus, ele teve pela fé a visão, e quando chegou em casa, aquilo que ele pediu, aquilo que ele viu pela fé, já tinha acontecido. Assim é Deus. Deus, Ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não ainda existe. A palavra de Deus, ela tem o poder de criar. Salmos 33, versículo 9 diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Deus, Ele criou os céus, Deus, Ele criou a terra, Deus, Ele criou os mares, Deus criou os peixes, Deus criou a natureza no poder da sua palavra. E nós vamos ver que quando Moisés, ele estava de frente para o mar, e Moisés vai falar com o Senhor, dizendo: Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu trouxe o seu povo até aqui, e eles estão morrendo de medo, atrás vinha Faraó, e Deus, ele fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? O que tem na sua mão? Estenda, fale. Deus simplesmente poderia ter feito, sem ter falado para Moisés agir. Como nós vemos que várias vezes Jesus também, ele fez isso com as pessoas. Jesus chegava, via que a pessoa era cega, e Jesus não trazia a visão daquela pessoa, mas ele perguntava: o que queres que eu te faça? Então a pessoa falava o que ela queria, porque as coisas, ela acontecem pelo poder da palavra. A palavra, ela tem o poder de criar. A palavra de Deus também tem o poder de transformar. Segundo tópico, por gentileza. A palavra de Deus não apenas criou o universo, ela também transforma. A irmã já citou aqui Salmos. É tão bom, né, a gente ser guiado pelo Espírito Santo, que as coisas vão acontecendo de acordo com a vontade de Deus. A irmã já citou aqui Salmos 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela tem o poder de, quando a gente vai caminhando, ela vai iluminando o nosso caminho. Você já parou para imaginar, já parou para pensar que tem uma pessoa lá na rua, uma pessoa está debaixo do poste iluminado, e a outra pessoa, ela está numa rua escura. O que acontece? Acontece duas coisas. Quem está na escuridão, ele consegue ver quem está na luz. Mas quem está na luz não consegue ver quem está na escuridão. Por isso nós devemos estar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a lâmpada.
palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela transforma a escuridão em luz. A palavra de Deus, ela transforma as trevas em luz. Nós ouvimos aqui testemunhos nesta noite, pessoas sendo gratas a Deus, da onde Deus o tirou, né? Porque Deus, ele tem o poder de fazer essas coisas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar. Mas para isso, nós devemos abrir o nosso coração. É tão bom nós ouvirmos uma palavra, né, que eleva o nosso ego, não é isso? Né? Que nos alegra, mas quando vem aquela palavra para nos corrigir, nós já sentimos algo diferente, né? Nosso semblante às vezes fecha, mas nós devemos ter o nosso coração de aluno, de aprendiz, de discípulo de Jesus, um coração aberto, disposto à mudança, porque a palavra de Deus, ela vem também para nos corrigir, para nos trazer de volta para o caminho, né? Nós ouvimos aqui o nosso irmão Diácono pregar na quarta-feira passada, e uma palavra que nos puxou um pouquinho ali, né? A palavra de Deus é para isso, para nos corrigir também, para nos colocar no prumo, porque só vai trazer mudança quando a palavra, ela nos confronta. Não é verdade? Jesus, ele sempre confrontava os discípulos. O discípulo que ele mais confrontava era quem, irmãos? Os irmãos lembram? Era Pedro. Mais confrontava era Pedro, porque também Pedro era o que mais errava. Pedro era aquele que queria fazer tudo, mas muitas vezes não sabia fazer. E Jesus chegava: Pedro, não é por aí não, Pedro. E sabe o que era bom, irmão? Ele ouvia e continuava seguindo Jesus. Pedro entendia, porque um dia Jesus, ensinando, as pessoas começaram a sair e começaram a ir embora. Você já imaginou, você que prega, você que ministra a palavra de Deus, você está aqui pregando e de repente levanta um e vai embora. De repente levanta o segundo e vai embora. Depois levanta o terceiro e vai embora. Aí fica 2, 3, 4 pessoas, aí você fala: o que está acontecendo? Palavra dura é essa. Jesus virou para os discípulos e disse a eles: olha, vocês também não querem não? Aí novamente Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, para quem iremos nós? Se somente tu tem a palavra de vida eterna. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos transformar. Se você que está aqui nesta noite ainda não foi transformado, talvez é porque você ainda não deu lugar para a palavra de Deus. Que nesta noite você verdadeiramente possa abrir o seu coração às mudanças que Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. A palavra de Deus também, ela tem, a palavra de Deus, ela tem o poder de criar, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, e a palavra de Deus também, ela permanece, né? Isaías 40, versículo 8, diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente.
O próprio Jesus declarou, Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Passarão os céus e a terra, mas as palavras que Deus falou, as palavras que Jesus falou, essa permanece para sempre. Eu gostaria que nesse momento você pensasse um pouquinho, refletisse de quando Deus te chamou, quando Deus Ele fez o convite para você seguir a Ele. Eu tenho a certeza que Deus, Ele falou com você, te prometeu várias coisas, te fez promessas, te fez um convite especial para algo, para fazer algo na obra dele. Mas o tempo foi passando, a vida deu continuidade, e talvez você se esqueceu das promessas de Deus. Talvez você se esqueceu da palavra que Deus falou para você. Eu quero que nessa noite você relembre daquilo que Jesus ele falou para você, das promessas que Jesus te fez. E eu também não quero culpar você, porque até mesmo os discípulos de Jesus, eles, por conta das dificuldades, eles se esqueceram até mesmo do seu chamado. Eles se esqueceram das ordens de Jesus. Eles se esqueceram que Jesus tinha mandado eles fazer algo, e voltaram a fazer aquilo que eles já faziam. Abandonaram, deixaram de lado o seu chamado, deixaram de lado aquilo que Deus tinha e queria deles, por conta das dificuldades. Jesus estava preso, Jesus agora foi crucificado, e aquele que era para ser líder, ele voltou a pescar e levou os seus amigos, se esqueceu da palavra de Jesus para eles. Eu quero que você relembre daquilo que Deus prometeu para você. Qual foi a palavra de Deus para você? Será que a palavra de Deus ela permanece no seu coração? Não é essa palavra aqui, mas aquilo que Deus ele falou no profundo do seu coração. Lembra aí o que Deus falou para você. E se pergunte, será que essa palavra ainda ela permanece no meu coração? E eu faço um pedido a Deus, que o Senhor Ele possa fazer com você o que Ele fez com Pedro, que eu tenho certeza que Ele vai fazer. Pedro, ele voltou para pescar, voltou a fazer aquilo que ele era profissional. Muitas das vezes, nós queremos fazer isso, nós queremos fazer aquilo que a gente é profissional, mas somente aqui nesta terra. Cada um sabe fazer algo. E muitas das vezes nós deixamos as coisas de Deus de lado. Só queremos fazer as coisas seculares. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, aquele que foi chamado, não adianta você correr. Não adianta. Aonde você for, você está sendo visto. Eu acho interessante que aonde eu estou, onde a minha família está, pode ser até mesmo no aniversário de criança, ou de um adulto, ou de um ancião,
Sempre alguém fala, pastor, pede para o missionário orar, pede para o irmão orar. Às vezes eu nem estou com vontade de trazer uma palavra. Eu fui ali para comer o bolo, eu fui ali para participar da festa, eu fui ali, até irmão, eu estava lá na reinauguração da creche, onde a minha filha esteve ali por algum tempo, e de repente o irmão fala, nós temos um pastor aqui, até me chamou de pastor, né, irmão? Temos um pastor aqui, pede para ele orar. Aí a gente foi lá orar, entregar aquela creche nas mãos do Senhor. Eu digo, irmãos, não adianta você que está aqui nesta noite querer fugir daquilo que Deus te chamou. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. O convite de Deus ainda está de pé para mim e para você. Mas é somente a palavra de Deus que faz as coisas? É somente aquilo que Deus fala que se cumpre? Teve alguns homens de Deus, chamados por Deus, que ousaram falar algo deles mesmos. Porque um profeta, quando ele ia falar aquilo que Deus falava, ele falava assim, diz o Senhor. Mas quando não era o Senhor que falava, eles profetizavam. E quando era da vontade de Deus, não foi Deus que falou, mas era da vontade de Deus que aquilo acontecesse, acontecia. Por exemplo, Josué, quando estava na batalha, enfrentando ali, e de repente o dia foi se passando, e a tarde foi chegando, e já iria se escurecer. Josué, ele fez o que, irmão? Josué orou, e o sol parou. Josué orou e o sol parou. Você já viu um homem tem poder para parar o sol? O sol, ele ficou parado onde ele estava, ou seja, a escuridão, a noite, ela não chegou até que Deus desse a vitória para o povo de Israel. Glória a Deus. Pela palavra de um homem, Deus fez acontecer. Elias também, o homem chamado de Deus, ele disse, olha, não vai chover. E não choveu por 3 anos e meio. Deus fechou o céu pela palavra do profeta Elias. E depois Elias, ele subiu e orou, pediu a Deus que mandasse chuva, e Deus mandou a chuva. Amém. Jesus também, pela palavra dele, palavra de um homem, Jesus, de um filho que agora estava ali na cruz, sendo crucificado por aqueles que ele havia multiplicado o pão, sendo crucificado por aqueles que ele tinha curado, sendo crucificado por aqueles que ele tinha feito milagres. Jesus, ele estava lá na cruz. E de repente Jesus, ele solta uma palavra. E essa palavra, ela mudou a vida do ser humano. Sabe qual foi a palavra? Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele pediu perdão por mim e por você. E Deus nos perdoou.
E por isso nós estamos aqui. Pelo poder da palavra. Jesus nos ensinou, se nós tivermos fé, nós poderíamos fazer muitas coisas. E mais do que aquilo que ele fez aqui na terra. O universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus criou. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus permanece. Por isso não podemos tratar a Bíblia como um livro qualquer. Quando abrimos a palavra, estamos diante da palavra daquele que disse: haja luz. E houve luz. Deus, Ele fala e as coisas acontecem. Nós que estamos na direção de Deus, nós também temos, pela fé, o poder de falar na direção de Deus e as coisas acontecerem. Profetiza, irmãos. Profetiza e as coisas vão acontecer pelo poder da palavra. Você sabia que se você pegar duas pessoas, uma que está saudável e a outra que está no leito de enfermidade, se você virar para uma e falar, a que está saudável, e falar para ela: olha, você está pálida, parece que você está doente, e de repente a pessoa fica doente. E se você virar para uma pessoa que está acamada e virar para ela e falar: olha, parece que você está bem melhor, hein? Você está boa já, você vai receber alta. E de repente a pessoa pega aquela palavra e já se alegra. É verdade, e daqui a pouco está recebendo alta e está saudável. Pelo poder da palavra. Então, meus queridos, use a sua boca como boca de Deus. Amém. Glória a Deus. Você é profeta e profetiza do Senhor. Teve um profeta que tentou profetizar ao contrário, mas não conseguiu, porque Deus não deixou. Né? Foi Balaão, né, Guto? Balaão. A mula teve até que falar para ele parar, né? A mula falou neste dia, porque o profeta estava se desviando daquilo que o Senhor chamou ele. Que a partir de hoje nós possamos profetizar na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa igreja, que Deus possa trazer à existência aquilo que ainda não existe na sua vida, através do poder da palavra que sai da sua boca. Teve um homem que chegou para Jesus e pediu algo para Jesus e falou: olha, o meu servo está em casa, muito enfermo, quase à morte. E Jesus falou para ele: olha, vamos lá, eu vou lá. Mas ele falou assim: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga somente uma palavra, que eu tenho certeza que vai acontecer. Amém. Este homem era romano, era alguém que até mesmo os discípulos desacreditavam que houvesse alguma fé ali. Mas Jesus falou: vá e seja conforme a sua palavra. E virou para os discípulos e falou: olha, eu não vi essa fé nem mesmo em Israel. Pelo poder da palavra de Jesus, tudo pode acontecer. Amém, meus irmãos? Amém, Pai. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz
mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o fundo da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Aconteça o que acontecer, não abandone a palavra de Deus. Leia, faça uso dela, deixe ela transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja uma carta de Deus neste mundo. Seja Hebreus para as pessoas. Capítulo 11, ele é lindo, né? Que fala sobre a fé. Fala sobre ali os homens que acreditavam em Deus, acreditavam na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ter uma boa semana. Hoje era para estar aqui o nosso irmão Alex, mas ele pediu para a gente ministrar no lugar dele. E soldados sempre tem que estar preparado, né, irmão? Estava lá no meu emprego, trabalhando, de repente a mensagem chega: vai pregar no meu lugar. Aí de mim dizer que não, né? Porque nós devemos ser gratos por onde Deus nos tirou, e é um prazer servir a Deus. Muitas das vezes nós não nos sentimos preparados para estar ali ou qualquer lugar naquele momento. Somos pegos desapercebidos. Uma vez eu falei para o Senhor, falei: Senhor, mas o que eu vou falar? Estava passando por dificuldades, e o Senhor falou: olha, meu filho, se você fosse falar de você, eu acho que não ia ser bom não, mas como você vai falar de mim, pode ir, eu vou te usar. Irmão, então, não importa a situação que você está, falando de Jesus, o milagre acontece. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Soberano Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor realmente tem cuidado de nós. Muito obrigado pela provisão do Senhor, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bom, porque as misericórdias do Senhor de fato duram para sempre. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem essa capacidade incrível de nos fazer refletir, nos respondendo perguntas, questionamentos, fazendo outras perguntas para nos fazer pensarmos, refletirmos ainda mais. E a única coisa que o Senhor nos pede é que a gente viva a Tua palavra, viva o Teu Evangelho com sinceridade, com verdade, abandonando os nossos erros a cada dia e nos firmarmos cada vez mais no Senhor. Senhor, que eu te peço que o Senhor nos dê forças para que cumpramos essa Tua palavra, que cumpramos essa ordenança, esse direcionamento do Senhor. Assim nós choramos e te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.